Nesta noite eu quero dizer a vocês que Jesus é a alegria das mães. Às mamães, nosso parabéns. É uma missão extremamente desafiadora. Algumas aí já estão na expectativa do bebezinho que está vindo. Outras já têm bebezinhos no colo. Outras já têm bebezões na expectativa dos netinhos. Outras já têm os netinhos, mas todas têm em comum esse enorme desafio da maternidade. E a nossa oração é que sejam ricamente abençoadas no cumprimento dessa missão. Ontem, tarde e noite, o Ministério de Louvor participava de um treinamento no qual, em dado momento, fomos colocados diante da degeneração da primeira arte, a música. No documentário, o clímax da riquíssima complexidade harmônica, a harmonia é sobreposição de sons, quando sons diferentes soam ao mesmo tempo. No documentário, o clímax da sobreposição de sons soando ao mesmo tempo, a harmonia, pareceu recair sobre o óbvio. Nós já esperaríamos isso, que a ênfase fosse no grande compositor barroco alemão, Johann Sebastian Bach. Isso me inspirou. Eu iria cantar, mas não vou. A belíssima canção que em português se popularizou sob o título Jesus, a Alegria dos Homens. Na tradução literal do alemão, o título é Jesus, a alegria que os homens desejam, ou alegria da qual os homens necessitam. A letra, na versão portuguesa, diz: é Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente, e eu por isso o seguirei, jamais o deixarei. Uma verdade simples e poderosa, é só isso a letra nessa obra-prima das muitas de Johann Sebastian Bach. Jesus é na canção, e Bach era um cristão convicto. Em todas as suas canções ele punha as três letrinhas SDG, em latim, Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Nessa canção, Jesus é alegria, prazer, consolo, paz, alívio, satisfação, luz, tesouro, direção, salvação. Tudo isso é Jesus em Jesus, alegria dos homens. Muitas dessas expressões, ou muitos desses termos, estão ligados, vocês podem notar, a sofrimento e dor. E eu penso que sofrimento e dor são coisas intimamente ligadas ao que se celebra nesta noite, ou neste dia, maternidade. A começar, é claro, pelos sintomas gestacionais que vão culminar com as dores de parto. Jesus, olhando para essa canção e para tudo que os evangelhos nos dizem, é o mestre, com M maiúsculo, de toda boa mãe. E já de antemão eu quero deixar claro que essa mensagem evidentemente não se restringe às mães, mas a todos, a todas que, como Sara ou como Raquel, querem ser pais e mães de muitos no reino de Deus. Esta mensagem fala de geração e cuidado de filhos espirituais, além, é claro, de cuidado e geração de filhos naturais. Mas ao falar-se de cuidado de filhos espirituais, temos em vista que isso é um trabalho da Santíssima Trindade. Na Escritura, a salvação, a geração de filhos para Deus e o cuidado desses filhos para Deus é obra de Pai,
Filho e Espírito Santo. Deus Trindade está absolutamente comprometido com a salvação da raça humana. Quem se unir à Trindade, o crente que se unir à Trindade nesse trabalho, a Bíblia vai dizer para nós que essa pessoa terá sentimentos paternos, maternos e fraternos por aqueles que gerar e cuidar. Ganhadores de almas, ganhadoras de almas, têm sentimentos de pai, de mãe, de irmão, para com seus filhos, para com seus discípulos, para com aqueles que cuida. Paulo escreve aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 4, verso 19: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Interessante que aqui em Gálatas 4,19, Paulo escreve meus amados filhos, mas nessa mesma carta Paulo já tinha se dirigido aos Gálatas de outra maneira, no capítulo 1, verso 11, ao dizer: caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Então Paulo apresenta tanto os sentimentos maternos quanto fraternos na mesma carta. E noutra carta, 1 aos Coríntios, no capítulo 4, versos 14 a 17, a impressão que nós temos é que Paulo fala de sentimentos paternais. Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, ou aios, aqueles que levavam a criança até o mestre na escola, pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Interessante essa afirmação paulina. Já que eu os gerei, por favor, me imitem. Por esse motivo vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel servo no Senhor, o qual vos trará a lembrança ao modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Todo cristão efetivamente unido à Trindade, envolvido na geração e cuidado de filhos espirituais, terá em Jesus o grande mestre. Paulo diz que vive em Jesus. Ele se inspira em Jesus. Nesta noite eu quero enfatizar com vocês maternidade espiritual, tendo em Jesus o grande mestre. A pergunta que fazemos, e para respondê-la iremos principalmente a 2 textos. O que os evangelhos nos dizem sobre a visão de Cristo sobre maternidade? Como Jesus vê maternidade? Nesta noite eu quero ficar apenas na crucificação. Bem poderíamos no próximo domingo continuar esse tema. Vamos ver. O primeiro texto fala de Jesus e as mulheres de Jerusalém, Lucas capítulo 23. Ouça com atenção. Mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eles, entretanto, gritavam ainda mais: crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela 3ª vez, declarou ao povo: que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado. E o clamor do povo prevaleceu. E assim, Pilatos resolveu dar-lhes o que desejavam. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem clamava ao povo. E entregou Jesus à vontade deles. Então,
O retiraram dali e, enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre seus ombros, obrigando-o a carregá-la e caminhar atrás de Jesus. E uma grande multidão seguia a ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero. Diga comigo, choravam e pranteavam em desespero. A cena é intensa. O texto é pintado com cores muito fortes. Lucas é médico, vocês sabem disso. É muito detalhista nos seus relatos. Ele pega os detalhes meticulosos. Ele está vendo o pânico total estampado no rosto e no gesto daquelas mulheres. Lucas prossegue dizendo: porém Jesus, dirigindo-se a elas, as preveniu: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes pranteai por vós mesmas e por vossos filhos. Porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que jamais geraram e os seios que nunca amamentaram. Então clamareis às montanhas: caí sobre nossas cabeças, e às colinas: cobri-nos. Pois se fazei isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E eram levados com ele 2 outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. O texto diz que as mulheres estão em desespero. Mas enquanto elas estão em desespero por Jesus, o Senhor lhes dá um mandamento e cita Oséias capítulo 10, verso 8. Leio a profecia de Oséias, que é ipsis literis citada por Jesus aqui. Jesus não está apenas dando um conselho, ele está citando as escrituras e dando uma ordem. E os altos de Aven, os altares da impiedade, o pecado de Israel, serão despedaçados. Espinhos e ervas daninhas crescerão e envolverão todos os seus altares. E nesse dia, o povo clamará aos montes: aterrai-nos, e gritarão às colinas: caí por sobre todos nós. Ao citar Oséias, Jesus está associando a tragédia que viria, a tragédia da invasão romana no ano 70, ou seja, mais ou menos 40 anos depois da crucificação. Jesus está associando a tragédia que viria às mulheres de Jerusalém, aos filhos das mulheres de Jerusalém, à prática do pecado. Os altares da impiedade, dizia Oséias, o pecado de Israel, serão despedaçados. Quando a gente olha para a história de Oséias, citado por Jesus, Oséias foi o único profeta do Reino do Norte que deixou para nós livro que faz parte do texto sagrado. O único. Todos os demais profetas são profetas do Sul. O único que tem texto no cânon é Oséias. Se ele profetizou antes da queda do Reino do Norte de Israel pela invasão assíria em 722 a.C., 722, 721, a profecia de Oséias tem duplo sentido. Claro, falaria da invasão assíria e do que Jesus está dizendo que seria a invasão romana no ano 70. Com a invasão assíria, o Reino do Norte seria devastado. Com a invasão de Roma no ano 70, novamente, no dizer de Jesus, como aconteceu, Flávio José relata essas coisas, haveria uma terrível devastação sobre Israel. Mas se Oséias profetizou por volta de 710 a.C., ou seja, mais ou menos 10 anos após a invasão da Assíria, a profecia dele não se referia especificamente ao Reino do Norte, mas se referia sobretudo, por incrível que pareça, ao Reino do Sul. Pois Jesus agora aplica a fala de Oséias à chegada do invasor, que operaria um juízo tão terrível que as pessoas pediriam para as montanhas caírem sobre elas. Jesus tomaria a profecia de Oséias e a lançaria para um acontecimento futuro. Mas nós precisamos ver mais alguns elementos
por detrás dessa fala de Jesus. Porque se ele cita Oséias, é claro que ele tem em mente a grandeza da profecia de Oséias. Para quem não se lembra ou não sabe, Oséias era um sacerdote a quem Deus disse: vai e casa com uma prostituta, para simbolizar a minha aliança com Israel, um povo que continuamente afasta o seu coração de mim. Você vai me representar, enquanto a prostituta vai representar a nação de Israel. Oséias capítulo 10, o mesmo capítulo que Jesus cita. Nos versos 14 e 15 diz: portanto, entre o vosso povo se erguerá o fragor, um ruído muito intenso, e o alvoroço das batalhas, e no momento todas as vossas fortalezas serão aniquiladas, como o imperador Salmã, adorador do fogo, arrasou Bet Arbel, casa da emboscada de Deus, no dia da grande carnificina, quando mães foram estraçalhadas junto com seus filhos pequenos. Assim vos sucederá, ó Betel, casa de Deus, porquanto a vossa impiedade é enorme. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será absolutamente devastado. A profecia é terrível, é devastação de mães e seus filhos pela espada. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, e fazemos agora, é: haveria algum escape na profecia de Oséias? Jesus a cita indo para a crucificação. Será que havia alguma esperança, alguma luz para aquelas mães e seus filhos? A devastação viria de um modo ou de outro? Havia alguma possibilidade de se evitar a chegada do mal? Havia. Nesse mesmo capítulo de Oséias citado por Jesus, Deus diz que foi feito por ele um apelo para que a história tivesse outro desfecho. Deus quer salvar. Ora, eu mesmo, olha o Senhor falando, eu mesmo corrigirei o meu povo quando eu bem entender. Nações serão reunidas contra eles para castigá-los por causa do seu duplo pecado. Semeai justiça para vós, colhei conforme o amor misericordioso, lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que Ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de justiça e salvação. Todavia, plantastes a impiedade, colhestes a malignidade, comestes o fruto da mentira e do engano, visto que tendes confiado na vossa própria capacidade e na multidão dos vossos guerreiros. Preste atenção. Quando Jesus diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, é exatamente isso que ele quer dizer. Não é outra coisa. Não clamem, em primeiro lugar. Não clamem desesperadas pelo favor de Deus para mim. Não há nada, não há nenhum pecado que eu tenha cometido do qual eu deva ser perdoado. Não estou sofrendo nas mãos dos romanos e dos fariseus por causa de pecado algum que eu cometi. Não sou, como ele vai dizer no final, não sou uma árvore seca, sou uma árvore verde, viçosa, frutífera. Em segundo lugar, Jesus está dizendo com isso: não clamem desesperadas pelo favor de Deus para mim. Quem me entregou à vontade dos religiosos com sua inveja, dos romanos, não foi Pilatos, foi meu Pai. Não para o meu mal, mas para o vosso bem. Em terceiro lugar, este meu mal aparente é para o vosso bem. Portanto, este aparente mal é meu bem.
Jesus está dizendo o que ele quer dizer. Quando Jesus prossegue, antes, pranteai por vós mesmas e por vossos filhos. Vamos dizer isso juntos, antes. Pranteai por vós mesmas e por vossos filhos. Ouça a fala de Jesus, ato contínuo. Porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que jamais geraram e os seios que nunca amamentaram. Então clamareis às montanhas: caí sobre nossas cabeças, e às colinas cobri-nos. Quando Jesus diz estas coisas, é exatamente isso que ele quer dizer. Como Oséias, Jesus está dizendo: agora é a hora de buscar a Yahvé, o Senhor. Ao citar no final de sua fala a profecia de Oséias, Jesus tornava vivo, ele trazia de volta o famoso apelo profético, o apelo de Yahvé, o Senhor, por meio do profeta, com um propósito: que houvesse livramento. Aquelas mães não clamariam simplesmente para que elas e seus filhos não experimentassem juízo. Preste muita atenção nisso. Elas não simplesmente clamariam para que elas, repito, elas e seus filhos não experimentassem o juízo. Isso jamais funciona. Há mães, para nós entendermos essas coisas, há mães que suplicam bênçãos e bênçãos, enquanto seus filhos dão as costas para Deus. Bênçãos e bênçãos para seus filhos. Jesus deixa claro que árvores secas têm um terrível fim. Elas serão juntadas, que diz Jesus? Lançadas ao fogo, que nunca se apaga. Ser árvore seca, mesmo que alguém ore para que a gente seja abençoado, não nos livra de juízo. Isso não funciona. A única saída, no dizer de Jesus, o mesmo Jesus que lá em João 15 diz que toda vara que não produz fruto, corta. A única saída, no dizer de Jesus, e que é ressaltado diversas vezes por Oséias, seria a produção dos frutos de arrependimento. A profecia de Oséias era clara: semeai justiça para vós, colhei. Quem semeia justiça, colhe o quê? Colhei, conforme o amor misericordioso. Lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que Ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de Tzedeque, justiça e salvação. E aqui fazemos uma reflexão muito séria. É relativamente raro ouvir mães que suplicam a Deus por um coração quebrantado, que se arrepende. E eu estou me referindo a essas mães em suas orações por seus filhos. Essa oração, evidentemente, deve ser feita primeiro por nós mesmos, depois por nossos filhos. A oração para que Deus dê um coração que se arrepende, que se quebra. É isso. Apesar do veemente apelo de Jesus, ele sabia que as mulheres de Jerusalém não fariam uso dessa poderosa ferramenta chamada oração intercessória de mãe. Jesus sabia que elas iriam falhar. Lucas, 2 capítulos antes, Lucas capítulo 21 diz: alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo que vedes aqui
não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Salto por verso 22. Porquanto estes serão os dias da vingança. Diga comigo, dias da vingança. Dias da vingança, no dizer de Jesus, são dias da retribuição justa de juízo. Olha o que ele vai prosseguir dizendo: porquanto esses serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Eles sucumbirão ao fio da espada e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que passe o tempo de poderem agir assim. Essas coisas não são para nos aterrorizar, preste muita atenção. Você que quer gerar e cuidar de filhos espirituais, ou quer gerar e cuidar bem, ou gerou e quer cuidar bem de filhos naturais. Em primeiro lugar, o que estamos vendo nesta noite é que para Jesus, a alegria dos homens é papel de mães naturais e de mães espirituais. E aqui, mães espirituais engloba inclusive homens, que a exemplo de Paulo podem nutrir o sentimento de geração de filhos como mãe, dores de parto, ele diz aos Gálatas. Em primeiro lugar, o que estamos vendo nesta noite é que cabe às mães desenvolverem uma atitude de contrição em si e em seus filhos, por meio da palavra e da oração. Maternidade é ensinar o caminho da contrição. Amém? Isso é maternidade à luz da Bíblia. Na visão de Jesus, chorem por vocês e por seus filhos. Clamem por eles. Chorem por eles. Porque se eles não se tornarem ramos frutíferos, observa que Jesus está dizendo essas coisas no caminho para a cruz. Ninguém mais do que Ele quer salvar. Ele quer salvar. Mas Ele sabe que há um caminho. Ele não abandona o dele. E convida mães a andarem no caminho da maternidade. Ainda no evento da crucificação, Jesus nos revela um segundo detalhe sobre sua compreensão de maternidade. Em João capítulo 19, a Escritura nos diz: próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Em seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Há diversos elementos que nós precisamos considerar aqui para entendermos o que está acontecendo. O primeiro deles é, à luz de tudo que o início dos evangelhos, particularmente o evangelho de Lucas, dizem sobre a figura de Maria, a adolescente que será mãe do Salvador. Essa menina, essa moça, agora já uma senhora, Maria era uma mulher piedosa, profundamente temente a Deus, e por isso mesmo fora escolhida para ser a mãe do Salvador. Em segundo lugar, a tradição da igreja diz-nos que José, esposo de Maria, pai de consideração de Jesus, porque Jesus era filho do Espírito Santo. A tradição da igreja diz-nos que José já estava morto. E se nós considerarmos que a expectativa de vida na Palestina, nos dias de Cristo, girava em torno da minha idade, 45 anos, é altamente plausível que José estivesse morto.
Jesus estava com 33, 34. José estaria, se vivo, com algo em torno de 50 ou mais. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Maria tinha outros filhos naturais. Marcos capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, ou seja, ele estava em Nazaré quando as pessoas duvidaram do seu chamado e da sua filiação divina, somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Lá atrás, então, a gente está na crucificação. Vimos agora Marcos 6 falando dos irmãos de Jesus, das irmãs de Jesus. Lá atrás, numa das festas dos tabernáculos, fora dito algo acerca dos irmãos de Jesus. João capítulo 7, verso 2. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo. E aqui o evangelista faz uma observação. Verso 5 de João capítulo 7. Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Os irmãos de Jesus eram movidos de inveja, o texto traz isso explicitamente. Não criam nele, não aceitavam seu ministério e ainda zombam, dizendo: faz sucesso, vai para a Judéia. Está lotada de gente a Judéia agora. Vai, é festa dos tabernáculos, hora de aparecer. Agora, no evento da cruz, nenhum dos irmãos de Jesus é citado. Ninguém aparece. O texto diz que Maria está em companhia de outras mulheres e do discípulo a quem Jesus mais amava. Quando a gente olha para o texto, a impressão que nos dá a narrativa é de que a ausência dos irmãos de Jesus aponta para o fato de que a incredulidade deles a respeito do irmão mais velho permanecia. Eles continuavam não crendo. Eles só vão aparecer como crentes depois da ressurreição de Jesus, seu irmão mais velho. E graças a Deus, eles estarão, diz a Bíblia, entre os 120 reunidos no cenáculo, no dia de Pentecostes, exatamente 50 dias depois da crucificação. Os irmãos de Jesus estarão lá. Nas vezes em que aparecem os nomes dos irmãos carnais de Jesus, sempre o primeiro é Tiago. Certamente esse Tiago, irmão carnal de Jesus, que se tornou pastor da igreja de Jerusalém, esse Tiago é o Tiago a quem o apóstolo Paulo se refere na sua listagem das aparições do Cristo ressurreto, lá no famoso texto de 1 Coríntios capítulo 15. Paulo diz: porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Muito provavelmente, eu estou junto com pesquisadores nisso, esse Tiago aqui é o Tiago, o primogênito de Maria e José, irmão carnal de Jesus, que se torna o pastor da igreja de Jerusalém. O que temos então? Maria está junto à cruz, sem o marido, sem os filhos.
está na companhia de outras mulheres piedosas. Maria Madalena foi discípula de Jesus. O único homem que poderia cuidar dela, protegê-la o tempo que fosse necessário, que aparece ali ao lado dela junto à cruz, que compartilhava da sua mesma fé, era o discípulo a quem Jesus mais amava. Não sabemos por quanto tempo Maria residiria com esse discípulo. Não sabemos se esse tempo de cuidado seria o tempo necessário para que ela se recuperasse da viuvez e casasse novamente. Não sabemos. Não há nenhum registro disso. Não sabemos se Maria permaneceu viúva. Supomos que sim, mas não sabemos se ela permaneceu viúva até a morte. Não sabemos se ela permaneceu na casa de João até que seus filhos, eu já estou dizendo que o discípulo mais amado é João, até que seus filhos abraçassem sua fé, em lugar de aborrecerem a fé que Maria possuía em alguma medida, para que então cuidassem dela em todos os sentidos, vivendo inclusive a mesma fé que a mãe. O que nós objetivamente sabemos é que, até que esse dia chegasse, Maria seria abrigada pelo discípulo amado, muito provavelmente João. Inúmeros feitos que Jesus só realizou na presença de 3 discípulos, como nos dizem os evangelhos, Pedro, Tiago e João, demonstravam que das pessoas que poderiam efetivamente cuidar de Maria, João, o que não fugiu, o que ficou perto de Jesus junto à cruz, o único. João, o mais íntimo discípulo de Cristo, seria o que melhor representaria a igreja. Ele daria para aquela senhora viúva, mãe de Jesus, vulnerável, proteção, acolhida, o discípulo mais chegado, símbolo da igreja. A mãe piedosa, essa é a segunda compreensão. A mãe piedosa, porém solitária, encontra na igreja, figurada em João, seu refúgio. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: sejam contadas como dignas de auxílio da igreja as viúvas que se consagram ao jejum, à oração e a lavarem os pés dos santos. Gente que buscou a sua acolhida no corpo de Jesus. A mãe piedosa e solitária encontra refúgio na igreja. Maternidade frequentemente é solidão. O filho querido se vai. Preste muita atenção. Estamos linkando com a mensagem do domingo passado agora. O filho amaldiçoado também se vai. O querido filho de Maria, Jesus, deixa-a só. Ele precisa ir. O amaldiçoado filho de Maria, o Jesus, conforme pregado no domingo passado, no dizer do apóstolo Paulo, amaldiçoado por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O amaldiçoado filho de Maria, o Jesus amaldiçoado por mim e por você, não porque ele tivesse pecado, porque nunca se achou engano na sua boca, mas ele levou sobre si as nossas transgressões. O Jesus amaldiçoado por nós deixa só. Há uma vez
A solidão de Maria representa o abandono. Agora, eu não vou olhar, figuradamente eu não vou olhar para o Jesus amaldiçoado que se vai como um inocente, mas eu vou nos ver nele. Todos os maus filhos que se vão em sua rebeldia estão representados em Jesus. Há uma vez, a solidão de Maria representa o abandono, repito, de bons e maus filhos. O abandono que bons e maus filhos fazem às suas mães. Em ambos os casos, é nos discípulos mais chegados de Cristo, que essas mães encontram refúgio. Quando Jesus viu a sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. E aqui vamos novamente a uma seríssima reflexão, pois é muito triste quando, em se sentindo só, uma mãe vai buscar refúgio naqueles que sequer se refugiam em Cristo. Não foi Jesus, nesse caso, muito provavelmente, quem levou essa mãe a essas pessoas. Ele entrega as mulheres piedosas aos seus fiéis. É o que ele faz na cruz. A não ser que a igreja não tenha mãos estendidas para essas mães. É na comunhão dos santos que a dor pela ausência do filho, seja ele bom ou mau, que o coração da mãe piedosa, é na comunhão que o coração da mãe piedosa recebe alegria, prazer, consolo, paz, alívio, satisfação, luz, tesouro, direção e salvação. É Jesus a alegria das mães. E eu encerro com uma história real, e essa história é concluída com um agradecimento que uma viúva faz a cada cristão ofertante para a missão Portas Abertas, a cada igreja apoiadora como a nossa. Essa história é um símbolo, história real, do cuidado que a igreja tem para dar para aquela mãe que nela busca abrigo. Essa reportagem foi publicada em 10 de março de 2020, intitulada Esperança e Cura para a Viúva Nigeriana. Nigéria é o país, né? Na Nigéria, país africano, o nome de Riquia vem do profeta bíblico Jeremias e significa exaltada pelo Senhor. Entretanto, às vezes essa bênção tem sido difícil de reconhecer. Quando Riquia tinha apenas 2 anos, a mãe morreu, deixando-a órfã. Ela nunca mencionou o pai. A avó fez o melhor para criar Riquia e, ao chegar a certa idade, a moça casou-se. Durante os primeiros 9 anos de casada, Riquia e o marido tiveram 3 filhos, Jennifer, Peace e Joshua. Mas no 9º ano, o marido adoeceu, e em pouco tempo morreu. Um mês após o marido falecer, enquanto Riquia ainda estava de luto, um vizinho entrou em sua casa. Casas estão sendo incendiadas na vila vizinha, ele gritou. Apesar de já estar deitada com os filhos, ao ouvir a notícia, Riquia pulou, correu para fora e viu a vila vizinha em chamas. Ela sabia que não tinha muito tempo. Os agressores chegariam rápido. Ela correu de volta para dentro, reuniu as crianças e começaram a correr.
Cruzaram o terreno rochoso perto da casa, passando as árvores, plantas e a mata. Palavras dela: o fogo queimou Guiacu e a delegacia de polícia de Telabala. Então corremos para a escola primária. Entramos e nos escondemos. Tiros continuavam passando sobre nossas cabeças, disse Riquia. Tarde da noite, ela e os filhos foram para outra cidade e encontraram abrigo. Fala dela. De lá, fomos para Gombe e continuamos para Iola, disse. A família ficou lá por 2 meses antes de ser seguro voltar. Ela perdeu tudo. Quando voltei, não foi fácil. Eu era uma viúva com 3 filhos, disse Riquia, apertando os olhos para conter as lágrimas. Eu estava muito traumatizada. Meu marido tinha partido, o Boko Haram tinha capturado nossa vila. Não tínhamos nada exceto a roupa do corpo. Ela encontrou alguns pedaços de metal ondulado, chamuscado pelo fogo, aquele metal, em meio a escombros, e fez com aquilo um pequeno abrigo. E aí ela diz para Portas Abertas: mas vocês vieram me resgatar. No aconselhamento pós-trauma, descobri que meu trauma era como uma ferida que precisava ser curada. A cicatriz sempre estaria lá, mas a ferida ficaria melhor. A Portas Abertas ofereceu para aquela irmã microcrédito para que Riquia comprasse 2 cabras. Cada cabra produz 2 crias por estação. Todas as vezes que precisa de ajuda, ela vende uma das cabras. Às vezes é para a mensalidade da escola das crianças, outra vez é para comida, plantação ou roupas. Vocês são aqueles que trouxeram esperança e cura de volta para mim. Desde então, Deus tem sido meu pai, meu marido, meu tudo. Tudo isso tem me levado o mais perto de Deus que eu já estive. Honestamente, se não fosse pelo empréstimo que recebi para comprar essas cabras, não saberia o que fazer. Eu estou curada do meu trauma e sempre direi às pessoas que vocês foram parte disso. Obrigada. Essa fala de Riquia é também para nós. Como igreja, apoiamos Portas Abertas, somos parte dessa história. É a mulher, mãe, cujo filho está no pecado, está longe de Jesus. Ela ora para que Deus dê para ele um coração quebrantado. E quando ela se sente só, ela se une a outros irmãos e irmãs para levantarem juntos esse clamor. Ser mãe é buscar abrigo nos braços de Jesus. A alegria. Por favor, fique de pé no seu lugar.